Um outro assunto que a gente está trazendo aqui é o ajuste a valor presente. E aqui tem uns pontos muito interessantes que eu vou colocar para vocês, que vai sobrecair para as micro, pequenas e médias empresas, principalmente para as micro e pequenas. Porque o Brasil hoje está aí brigando para quê? Para facilitar, né, para as micro e pequenas, essas que faturam até 3 milhões e 600. Tanto é que está se discutindo quantos fóruns já estão acontecendo por aí, na luta para que qualquer tipo de atividade possa se enquadrar no Simples Nacional. Pois o faturamento não é somente a 3 milhões e 600. Faturou mais do que 3.600, não está mais no Simples Nacional, acabou. Não tem que discutir. Ah, o contador pode. Graças a Deus, nós somos os primeiros. Isso foi até uma troca com o governo federal, já falando daquele estreitamento que o sistema contábil conseguiu, que era a princípio para ser no anexo 5, ficamos no anexo 3. Isso foi uma vitória, né? E aqui, tanto o Conselho Federal como a própria FENACOM, na época, através do nosso ex-presidente da FENACOM, Valdir Petrobon, que vem fazendo um trabalho fantástico, aí, em relação a isso, fez e está fazendo, né? Mas a luta é para que qualquer atividade possa se enquadrar no Simples Nacional. Bom, então, falando de ajuste a valor presente, que é uma modalidade que veio com o novo padrão contábil, está na contabilidade societária, como tratar isso fiscalmente? Então, a 12973, ela vem regulamentar como tratar esses ajustes a valor presente. Então, ele só pode ser considerado no lucro real, quer dizer, na apuração do lucro real, no período, né, em que o bem for vendido, no caso de aquisição a prazo de bem para revenda, o bem for utilizado como insumo na produção de bens ou serviços, né, no caso de aquisição a prazo para esses bens e serviços, né, para ser utilizado na produção, que é eu acho que aqui tem uma novidade, através do consumo, porque, na verdade, você poderia estar considerando o custo correspondente à receita, se você reconheceu a receita, reconheceria o custo correspondente. Aqui tem uma coisa nova, que eu acho que é nova, que a lei até ela fala que, na verdade, esses dias, ontem a gente estava até discutindo, eu com o Laudelino estava falando, né, quer dizer, você não pode levar um custo ou uma despesa se não tiver uma receita correspondente. Ou seja, o resultado ele tem que ser coerente. E aqui é uma coisa interessante, que eles, parece que deram uma brecha aqui. Nesse caso aí, para a produção, quando você fala de produção, você poderia estar deduzindo já no consumo, né? Já na utilização do insumo na produção. O ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, no caso de aquisição a prazo de ativo não classificável no inciso 1 e 2. Aqui seria praticamente o ativo imobilizado, né? E, obviamente, que a despesa for incorrida, no caso da despesa, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço, contabilizado diretamente como despesa. E os custos também incorridos, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço, contabilizado diretamente ao custo de produção. Então, nesses casos, seriam considerados no lucro real no período de apuração. E aqui, eu chamo a atenção para o item 2. Quem aqui que tem empresa de contabilidade ou que trabalha dentro de uma empresa, se trabalha numa empresa grande, não vou duvidar, porque de média para cima, às vezes você já até tem um bom controle de estoque. A micro e pequena empresa, empresa média, o que vocês acham? Está bom o controle de estoque? É fácil conseguir um inventário no final do mês? É fácil calcular, ter um inventário, uma lista de estoques, principalmente produtos acabados, para calcular o valor realizável líquido? A gente sabe que não é. Como que uma micro e pequena empresa, ou até uma empresa média, que não tem um bom controle de estoque, se ele tem que separar a AVP de compras, dessas compras a prazo, nem subconta, como que ele vai ter, se ele não tem o controle de estoque, como que ele vai controlar esse AVP? Para a hora que ele consumir na produção, o que ele está consumindo se ele não tem controle de estoque? Vai ter que esquecer, né, meu filho? Vai ter que esperar quando ele jogar para custo, né? Para custo, e torcer para que aquele valor que ele está te informando que você vai jogar para custo seja uma coisa coerente, senão também eu acho que vai ficar bastante complicado. Então aqui a gente levou também para a audiência uma dificuldade e tal que eu vou estar mostrando um pouco mais na frente. Ok, gente? E observar. Veja, o nosso tema é contabilidade, né? Com enfoque da convergência das regras fiscais, de enfoque contábil. Então, vocês podem notar que
praticamente tudo que a gente está colocando aqui, você tem que observar a questão em subcontas. Se você não estiver em subcontas, se você dá uma olhada na lei, assim, em termos gerais, não precisa ler ela toda, deglutir ela toda, entender ela toda. Só você ir lendo assim os pontos, você vai perceber que, em todo momento, está essa danada da subconta sendo exigida e sendo, né, pedido para que ela seja evidenciada. E bem taxativo assim, se não estiver evidenciado em subconta, será adicionado. Se não estiver evidenciado em subconta, não poderá deduzir, não será dedutível. É assim que a lei vem tratando. Então, está bem interessante. E outra coisa que eu digo é o seguinte, a leitura dela tem que ser feita com muita atenção, porque você está lendo a própria lei e ela volta às leis anteriores, a certos artigos, etc. Então, você tem que voltar, relembrar o que estava falando antes, os artigos que está sendo tratado na 12973 e o tratamento que está sendo dado no momento atual. Diria para vocês assim, é simplesmente emocionante. Ajuste a valor presente ainda. Não serão considerados na determinação do lucro real, na hipótese prevista do inciso 3, caso o valor realizado, inclusive por depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, não seja dedutível. 2. Na hipótese prevista no inciso 4º, caso a despesa não seja dedutível, né? Esse primeiro caso aqui seria, basicamente, a depreciação de bens em leasing, né? De bens em leasing, basicamente. E nas hipóteses previstas no inciso 1, 2 e 3, em função da não contabilização em subcontas. Veja quantas vezes aparece, se não tiver contabilizado na contabilidade societária, em subcontas, não pode excluir ou adicionar. Ainda sobre ajuste e valor presente. Então, a dificuldade que a gente até havia colocado lá na audiência. Os valores decorrentes de AVP deverão ser evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao ativo, caso contrário, não serão dedutíveis na apuração do lucro real. Aquela dificuldade que, principalmente, as micro e pequenas empresas. E qual é o risco disso, de estar sendo colocado dessa forma? Né? Este controle que estas empresas teriam que fazer, ou que a maioria das empresas tivesse que fazer, desencorajaria o registro do AVP nessas situações, e na contabilidade societária, muitas empresas não estariam tratando essa questão. Né? Então, isso foi colocado na audiência pública. Isso foi colocado em audiência pública e não acataram nada. E nós até tínhamos colocado como sugestão que tal controle fosse opcional e irretratável durante o ano calendário. Né? E também, nós tínhamos colocado até, para esse caso dessas micro e pequenas empresas, que nas demonstrações contábeis, quando falássemos dessas tais subcontas, que elas fossem feitas assim em grupos de contas, né? E que fizessem um controle mais analítico, mais detalhado, em razão auxiliar, como o antigo razão auxiliar em ORTN, OTN, BTNF, não sei mais o que. Lembra? Vocês lembram disso? Vocês não lembram disso? Eu duvido que não tenha alguém aqui que não lembra disso. Eu lembro, é do meu tempo, né? Certo?